perfeita comunhão se cria só em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. O povo expressa a sua fé, né? Não é uma fé isolada, é uma fé comunitária. Então é como se fosse a alegria, né, de poder caminhar junto como igreja. Quando sai pelas ruas, as procissões, os encontros, a visita do Bom Jesus, né, no período da festa, as comunidades, é justamente a expressão da religiosidade do povo, né? Eles querem testemunhar a sua fé, se sentem bem. É exemplo do povo de Deus que caminhou, né, com Moisés, o povo de Israel que caminha com esperança rumo à terra prometida. Então tudo isso lembra, né, a igreja peregrina. Nós estamos aqui como peregrinos, né, para a eternidade. Por isso, o sentido de sairmos pelas ruas, de testemunhar a nossa fé, nos lembra este mesmo povo, que é o povo peregrino rumo à terra prometida, que é o céu para todos nós, para aqueles que, né, buscam a salvação em Jesus Cristo. Então, somos povo de Deus em partida sempre. E também lembra a missionariedade da igreja, uma igreja que não está parada, mas uma igreja que vai, né, ao encontro do outro. O Papa Francisco acentuou muito isso no seu pontificado. Nós queremos uma igreja em saída, ao encontro do outro. Então também tem este sentido, né? E sobretudo expressar a fé, a alegria, a devoção, né? Isso traz uma marca, uma característica para a vida da comunidade. Festas são importantes, especialmente festas são parte da vida religiosa dos católicos, né? Que eles se identificam com festas. Aqui São José tem uma festa, a festa do Padroeiro São José é muito grande aqui. Nós, alguns anos para cá, estamos fazendo celebração da festa ao lado da igreja, tem um campo muito grande, aí missa campal. Tem novena 9 dias, tem celebrações, também programa cultural e quermesse para animar o povo. E agora acabou o 3º ano do cerco de Jericó. Ajuntou muita população aqui da região. Conseguimos trazer muita gente aqui. Então participam todo ano. E vários eventos. Tem outra festa, São José Operário também. E festividades que anima a manter a fé da Igreja Católica. Nós tivemos uma noite indiana este ano para homenagear o Padre João, que está trabalhando aqui comigo, ele é vigário paroquial da nossa paróquia aqui. Ele 45 anos aqui no Brasil. Então, esse ano, primeiro ano dele aqui, então nós fizemos uma festa no salão paroquial, numa sala de uma comunidade de São Paulo Apóstolo, com música, dança indiana, também comida típica da Índia. A atividade religiosa, né, mesmo quando ela extrapola, vamos dizer, os muros da igreja, o interno da igreja, ele tem esse sentido de testemunhar também, né, a nossa fé, né, mostrar aquilo que nós acreditamos, né, e aos que estão fora, né? Então, as procissões, né, outras atividades que são realizadas,
eles têm assim, essa intenção de vivenciar a nossa fé, mas ao mesmo tempo ser um testemunho, levar aos outros também, né? E aqui é interessante por ser uma cidade também voltada para a questão do turismo, né? A nossa igreja ela não é diferente disso também, né? Então tem muitas coisas, muitas atividades que acabam atraindo muitos turistas, muitas pessoas que têm a sua fé, que têm a sua vivência religiosa na sua paróquia, na sua cidade de origem, mas quando estão aqui não deixam, né, de participar também, né? Então vem sim para o lazer, vem sim para o momento de diversão, para o seu momento ali de férias, mas não deixam de participar da missa, não deixam de participar das procissões, das festas, então estão aqui junto conosco, né? Um desse exemplo é o próprio Corpus Christi, né? Então é um feriado prolongado, né? E de manhã, quando nós começamos os tapetes às 7 horas, até o momento da procissão, né, às 18 horas, você vê turistas durante o tempo todo, né? Vendo a confecção do tapete, vendo o trabalho finalizado, participando da procissão, participando da missa, né? Então é um movimento muito grande, não só dos fiéis de Guarujá, mas também de vários lugares. Então você vai conversando, você está ali na entrada da igreja, né? Então você vai conversando, então você tem gente de Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José da Boa Vista, né? Então várias cidades, né? Pessoas que vêm participar também da missa, das procissões, das festividades. Eu comecei a frequentar a Capela Santo Antônio pelo grupo de jovens, na época nós éramos amigos. Aí depois a gente começou o nosso namoro em 2010, e desde então a gente sempre esteve na caminhada lá na comunidade. Nós casamos em 2019 e estamos juntos hoje sempre, né? Já eu participo da Capela Santo Antônio, a gente brinca desde a sua fundação. Então fiz catequese, fiz crisma, primeira comunhão, tudo lá na capela, estou lá desde a construção dela. Santo Antônio ele tem um papel fundamental na nossa história, né? Além da gente ter começado o nosso relacionamento em uma comunidade de Santo Antônio, eu acho que é um santo que abraça a causa dos jovens, da juventude, ele é muito presente com a gente. Eu acho que isso é fundamental hoje. Ele tem a fama de ser um santo casamenteiro. Eu acho que é isso, que você tem esse apego, que ele está ali abraçando o relacionamento, dando forças. Santo Antônio também, ele é um santo muito jovem, né? Então isso também faz com que eu acho que os jovens sejam atraídos por ele. Então quando a gente fala de Santo Antônio, a gente fala isso, de juventude, de atividades criativas. Então Santo Antônio, pelo menos para mim, a importância dele foi isso, porque ele me acolheu desde jovem. Então, criança, adolescente e hoje adulto. A nossa comunidade, nessa época, ela é uma comunidade muito abraçada pelas demais comunidades aqui do Guarujá. A gente percebe o quanto Santo Antônio é um santo querido pelas pessoas. Assim, na procissão a gente pôde ver que realmente começou pequena e foi crescendo. A missa estava muito cheia, as pessoas gostam muito de estar presente nas festividades com a gente. E também as festividades de Santo Antônio elas se iniciaram alguns dias antes, né? Então nós chamamos de tríduo. 3 dias antes da festa tivemos missa lá na capela, com a participação das demais comunidades da paróquia. Então, de fato, e no dia da festa, a capela também ela foi aberta um pouco antes e várias pessoas de outros bairros vieram só para poder ver Santo Antônio. Então daí a gente também vê o quanto ele é um santo muito querido. Hoje é uma festa, mais que festa, é solenidade de Corpus Christi, em latim seria o corpo de Cristo, da Eucaristia. E a Eucaristia, para nós, é o próprio Cristo vivo, presente, que se faz nessas espécies de pão e vinho. Aonde que na última ceia, ele perpetuou a Eucaristia como a sua maneira de estar presente no meio da humanidade. Quando ele consagra na mesa, na última ceia, o pão e o vinho, que era o alimento típico da época também, daquele povo, ele pegou o pão, abençoou e disse: este é o meu corpo. Depois a taça de vinho: este é o meu sangue.
né? Todas as vezes que fazem isso, fazem em memória minha. Então, é a festa, a solenidade de recordar que ali, nessas substâncias, espécies de pão e vinho, está o próprio corpo de Jesus, pelo poder das suas palavras e pelo poder da sua consagração. Então, cada celebração eucarística da Santa Missa, nós estamos fazendo memória deste momento. E hoje é essa solenidade para recordar que nós não estamos sozinhos neste mundo. E a Eucaristia, o que é? É o próprio Jesus que se faz alimento para ser também o nosso hóspede da alma e o nosso companheiro do dia a dia. Então vem também em contrapartida o nosso compromisso. Além dessa devoção, dessa nossa expressão de fé, o nosso compromisso é, cada vez que nós recebemos a Sagrada Eucaristia, o corpo e sangue de Jesus, nós estamos permitindo que Jesus se incorpore em nós. Esses dias festivos, eu acho que uma festa como hoje, Corpus Christi, ela promove muita união entre os grupos, que somos em muitos movimentos, né? A igreja tem muitos movimentos, muitas pastorais. Então, esse é um dia propício para a gente se integrar um com os outros. Assim, a gente troca material e isso tem um significado. Não é só isso que a gente está fazendo. Com isso, a gente promove a unidade, o servir ao outro, porque a gente, eu não tenho tal coisa, o outro dá, e a gente faz uma coisa só, né? E celebra a Eucaristia, que é o cerne da nossa fé católica, a Eucaristia, né? E na questão geral, eu acho que é mostrar também para as pessoas que são de outras religiões ou as que não têm religião, as pessoas de uma forma geral, mostrar a nossa fé. Eu acho importante, porque às vezes as pessoas só acham que Igreja Católica é só missa, né? E é importante você saber que tem diversos serviços. Eu acho importante. Um dia como hoje, você mostra uma festa bonita de unidade, de solidariedade, de amor, né? Então eu acho importante. É uma festa importante para nós, católicos, mas uma festa de uma forma geral para mostrar, né, esse serviço, a doação, entrega que a igreja oferece. Então o povo tem esse lindo costume, né, de celebrar antes a parte religiosa e depois a parte festiva. Aqui também se faz assim com Nossa Senhora das Graças. Novembro a gente vai ter 9 noites de novena e depois vem o bispo o novo bispo, que é o Dom Joaquim Moll, celebrar a Santa Missa. Vamos também à procissão, depois a quermesse e festividades. Então é uma alegria sempre, o pessoal espera uma vibração, um ardor missionário, celebrar a festa do padroeiro, porque une as pessoas, une as comunidades, une os grupos, cada um também se motiva. E existe assim um outro pulsar dentro da paróquia quando existem essas festas. Conforme falei há pouco, enquanto paróquia nós estamos tentando oferecer algumas iniciativas, né, de cunho religioso para a gente também poder avaliar e verificar aquilo que cai, digamos assim, na graça da comunidade, né? Aqui nós temos, então, ao longo do ano, as procissões, digamos assim, clássicas da Igreja Católica, por ocasião da Semana Santa, por ocasião do próprio padroeiro, Cristo Rei, fazemos procissão, né, com a imagem de Cristo Rei, sempre indo em direção à Maré Mansa, porque aqui no Balneário Pernambuco, né, muitas casas de veraneio, na maior parte do tempo, né, a maioria se encontra vazias, né? Então, sempre pegando ali em torno da Maré Mansa, que é a concentração maior de povo, né? Mas também nós temos, né, nas nossas capelas, procissões alusivas aos padroeiros, pegando ali a Rosa Mística, que é uma comunidade a ser construída. Nós temos o terreno e, se Deus quiser, daqui mais um tempo a gente vai conseguir erguer a capela, porque não temos capela ainda. Celebramos missa num local meio que improvisado, mas fazemos a procissão de Rosa Mística, que vai ser agora 13 de julho, né? Nós também temos a procissão, essa já mais tradicional, né, de São Pedro, né, com a capela lá do Perequê,
e também essa interação com a Associação dos Pescadores, que é bem interessante também. Temos a procissão de Nossa Senhora Aparecida, da Capela Aparecida, que também fica, né, no Perequê. E ainda uma outra procissão, aí sim, até falamos um pouco de raízes históricas, com raízes históricas, a procissão da Imaculada Conceição na Prainha Branca, né? Ali também tem um povoado muito antigo, que eles conservam tradições também muito interessantes. Até o coordenador da comunidade relatava há algum tempo que na novena da Imaculada Conceição há um grupo de senhoras que conservam uma oração antiga em latim, né? E na verdade seria como que uma ladainha, né, em latim, bem interessante. E existem essas iniciativas, né, nas nossas comunidades, aqui também na Cristo Rei, e aí a gente vai também propondo algumas coisas. Aqui a comunidade, a igreja, né, tudo sempre girou muito em torno da igreja, porque assim, até a princípio tinha a pastoral da família, a pastoral da criança, né? E dava um suporte para o posto de saúde, que antes de ter as USAFAs, essas coisas, era mais complicado a saúde aqui também, né? Tinha um postinho que era um postinho mesmo, era uma sala que o médico vinha lá e tal. E aí tudo girava muito em torno da igreja, porque aí tinha as ações sociais, que tinha as ajudas, a igreja está doando cesta básica, a igreja vai fazer um bazar, a igreja está doando roupa, e aí veio a pastoral da criança, que começou a dar uma assistência aqui para o pessoal das palafitas, que aqui atrás tem as palafitas, né? Então, começou a dar essa assistência, e aí pesava as crianças, fazia esse suporte, direcionava já os desnutridos para um tratamento mais específico e tal. Então, tudo sempre girou muito em torno da igreja, né? A igreja sempre foi muito parceira da comunidade, né? Até, tanto por conta do espaço, né? Que a igreja tem bastante espaço, tem o salão ali que era utilizado já para festa, para essas coisas, e até pelo acolhimento também, né? Então, a devoção aqui no Perequê, porque a primeira capela que teve aqui, ela foi em honra a São Sebastião. Até aquela imagem que está ali, ela era dessa capela, né? Que aonde tem o mercadão atacadista ali, ele era uma casa de escravos. Era uma casa e tinha uma senzala, e nessa casa tinha uma capela que era dedicada a São Sebastião. Só que com a movimentação da pesca, tal, essa cultura que os catarinenses trouxeram para cá, e os catarinenses, eles são muito devotos de São Pedro, já por conta do mar. E aí foram ensinando, acho que para os outros que já estavam aqui, e aí ficou assim, né? Aí virou a devoção para São Pedro. Aí eu acho que foram conhecer São Pedro, né? E aí ficou essa devoção para São Pedro. E hoje, assim, você vê que para o bairro, né? Hoje é um dia que para o bairro. É a festa em honra a São Pedro aqui para o bairro. É importante para todo mundo. Desde os mais velhos até as crianças, todo mundo já sabe que 29 de junho é dia de São Pedro. Para a igreja, para nós como igreja, São Pedro é o pilar da igreja, né? É um dos pilares da igreja, e a gente se identifica muito com Pedro, né? Porque Pedro é o apóstolo que negou Jesus 3 vezes, mas nem por isso ele amou menos que os outros. Então, é uma data muito importante para a igreja, e para nós, como servos da igreja, eu acho que ele meio que representa um pouco a gente, né? Então, é muito importante para toda a igreja, né? E na comunidade também, embora a comunidade não entenda muito, assim, a importância de São Pedro, tem aquele negócio, né? Ah, São Pedro é o protetor do céu, é o dono da chave do céu, é o protetor do mar. E como aqui tudo é muito voltado à pesca, né? São Pedro São Pedro ajudar, se São Pedro proteger, tudo assim é por aqui. Eu, particularmente, eu vejo assim, a ciência, ela é maravilhosa, né? Logicamente que hoje você vê que o ser humano, vamos voltar na época, morriam com 33, 35 anos, né?
Não é verdade? Assim, hoje com a ciência, a evolução, tem gente com 100, 110, 98, não é assim? Então, essa é a ciência quando ela vem para o bem do ser humano, né? Para o bem nosso, dizemos assim. Mas existe sempre o mal partido. Eu sempre digo assim, o joio e o trigo. Né? Jesus Cristo mesmo falou assim, quando vem aquele evangelho que diz assim, vamos cortar, né? Aí ele falou, não, vamos deixar crescer, na hora da colheita a gente separa. A Igreja Católica, ela ensina o bem, todas as igrejas, ninguém ensina o mal, mas o ser humano, às vezes, ele se desenvolve para um outro lado. Por isso que Jesus fala, tem o caminho dele e o caminho desse mundo. Eu sempre gosto de dizer assim que o nosso Deus é um, mas esse mundo, ele nos mostra muitos deuses, que nos tiram verdadeiramente do nosso Deus. E é isso que nós temos que tomar cuidado, né? Refletir muito bem qual é o caminho que nós estamos seguindo. E hoje também existe um outro fenômeno dentro da igreja, que são a mídia, padres e tem tantos outros grupos, né, que se ligam pela televisão. Então, diz o Dom James Blenker, é uma igreja de desigrejados. Se vinculam no sentido mais pela mídia e, do outro lado, eles não têm uma ligação com a comunidade onde vivem, com o local onde vivem, com as paróquias, com os grupos e movimentos. Isso também pode ser, assim, uma deficiência e é preciso tratar com muito carinho. Sobre também a modernidade, é um campo muito vasto e amplo, né? Nós hoje aqui, todo mundo se pergunta o que vai acontecer com a inteligência artificial, como é que nós vamos, de fato, como igreja, responder, cativar, motivar esses jovens, né? Então, nós somos igreja, os jovens são igreja, todo batizado é igreja. Então, é um trabalho de conjunto, de realmente somar esforços para conseguir também evangelizar, dinamizar essas pessoas e também essas realidades, não só jovens, desde crianças, adolescentes, jovens, adultos, depois vem os casais, depois vem a terceira idade, também é um grande desafio. Eu acho que dentro dessa questão principalmente da tecnologia, né, dentro dessa questão da modernidade, eu acho que a questão do Covid, ele deu um empurrão, né, em toda essa questão eclesiástica, né, porque de um momento você não tinha ninguém nas comunidades que podiam participar, mas que estavam sedentos por uma questão religiosa, porque não podiam vir à igreja, né. Então a questão de vídeo, transmissão, uma mensagem, né, isso foi necessário nesse momento, né? E aí a gente percebeu um nicho importante também, né? Por que não educar nas redes sociais? Por que não levar esta palavra também, né, para esse pátio, né, hoje tão necessário, um pátio digital, né? Então precisamos estar lá também, e lá ser esse sinal também de Cristo, levar a nossa fé, levar aquilo que nós acreditamos. Então, a importância, sim, né, de viver, né, com a modernidade. É claro que ter o cuidado, né, também não é endeusar tudo, né, mas também não ver como mal em tudo, né, mas dentro daquilo que é possível, a gente ter esse diálogo, né, e utilizar também das ferramentas que a modernidade, que a tecnologia nos traz. Eu entendo que a igreja, nesse sentido, é também uma caixa de ressonância da própria sociedade, né? Os desafios que surgem, né, na esfera sociocultural também atingem diretamente, né, a igreja, que não está numa realidade à parte, mas ela está envolvida, misturada mesmo, né, com a realidade social. Eu acho que o principal desafio, assim eu penso, né, não é demonizar a modernidade, mas é estabelecer linhas de diálogo, né, que você lembrava bem do Papa Francisco, era algo ao qual ele não fugia, né, em relação ao diálogo, à interação. Então, eu acho que para a gente
grande desafio é esse. Embora eu também reconheço que no interior da igreja existem muitos movimentos meio que com uma tendência de um certo recrudescimento, um certo fechamento, ou seja, tem aquele grande teórico, né, o Bauman, que fala da modernidade líquida, né? E acho que, de repente, no olhar de muitos, diante dessa liquidez da modernidade, não, então vamos nos apegar àquilo que, ao longo dos séculos, foi a nossa identidade, pronto. E aí eu acho que a gente cria um certo descompasso, porque a todo tempo eu noto a Igreja Católica, ela tem que lidar sim, né, com a tradição, que é algo que a identifica, né, não dá para a gente abrir mão disso, mas essa tradição, de uma maneira ou de outra, não pode ser um impeditivo, né, para enxergar o novo. Se a gente for pegar, né, um pouco das raízes da modernidade, e sobretudo o olhar da Igreja sobre esse assunto, desde o Concílio Vaticano II, que a Igreja começa a dialogar, né, com a modernidade, com o mundo moderno. Porque a Igreja ela lê, né, os tempos, ela acompanha, ela analisa e ela abraça aquilo que é de bom, aquilo que é edificante na vida das pessoas, né? Então a Igreja avançou muito com o diálogo com o mundo moderno. E aí a gente aproveita a juventude também, que tem, né, as suas novidades, que já estão no meio, que tem muito a nos oferecer para contribuir, né? Seja no campo intelectual, né, e também no serviço à igreja, né? Nós avançamos nas PASCONs, nas nossas paróquias, que é a Pastoral da Comunicação. Hoje o jovem de 17, 18 anos entende muito sobre comunicação, faz belíssimas redações sobre os eventos da paróquia, dos acontecimentos. Então, estão inseridos. E também trazendo o novo, né? Então, nós vamos acompanhando o tempo, não de forma apressada, né? Porque o medo é a gente, nessa pressa, né, fazer com que as coisas não sejam duradouras. Nós temos agora, cada vez estão aumentando o grupo de jovens aqui nas capelas e também na matriz. Em especial, nós temos uma concentração dos jovens da paróquia na capela chamada São Judas, na região da Vila Áurea. Temos quase 50 jovens que estão participando no movimento chamado Jovens Sarados, né? Eles têm um estilo de vida bem sacramental, também caritativa. Muito bom. Meninos e meninas que trabalham para a comunidade. Estão tentando promover crianças para acolher esse desafio para ser padre ou freira, porque não é fácil não. Tem que ter coragem para abandonar a pequena família, para abraçar o mundo como família grande, o mundo como sua família. Não é fácil não. Nós temos um grupo, esse grupo cresceu muito, Ixô, uma coisa assim, é um nome, como é que é? Tu sabe o nome? Não lembro agora. Ixô, sabe? Eles se reúnem, todo domingo estão se reunindo. Nossa, está crescendo muito esse trabalho social também do jovem para a igreja, né? Nossa, a Igreja Santa Rosa de Lima tem um grupo agora muito grande trabalhando nesse sentido, no sentido da juventude. Acho que não podemos fechar os olhos, né, para a realidade da juventude, que de uma maneira ou de outra, né, tem buscado a igreja. Aqui mesmo na Cristo Rei, a gente abriu inscrições para catequese de jovens e de adultos no final do ano passado, e 70% da procura foi de jovens, né? Então a gente se alegra, né? Lógico, com essa busca, com esse movimento que existe da parte da juventude,
Mas aí entra também, eu diria assim, um desafio para a gente. O que realmente essa juventude busca, né? Quais as lacunas que essa juventude apresenta, quais as inquietações que essa juventude traz. A nossa juventude aqui, são os tesouros da nossa juventude, né? Porque eu venho de uma geração que já foi jovem, né? Que eu sou criada aqui dentro da igreja. A igreja, quando a gente começou aqui, ela era só esse pedaço, igual o padre explicou durante a missa, né? E assim, os jovens, eles são, a gente tem bastante jovem. Os jovens, eles são ativos, participativos e são totalmente abertos a tudo que você lança, né? Porque assim, o pessoal mais velho é tipo, não sei se isso vai dar certo e tal, e os jovens, não, a gente vai, a gente abraça. E aqui no nosso bairro, porque como você mesmo comentou, né? É um bairro muito afastado de tudo, né? A única coisa que tem para os jovens é a escola, né? Não tem um centro comunitário, não tem um esporte que eles possam fazer, não tem um centro de lazer, assim, eles não têm o que fazer. Então, o que eles fazem? Eles vêm para a igreja. É de extrema importância, né? Como a Lila falou, um dos pilares da fé católica é a tradição. E a tradição se dá pelo estudo, né? Pela passagem de gerações em gerações. Como ontem o padre também no Tríduo estava falando, que antes não tinham Bíblias, não tinham escritos, né? Então se passavam os costumes de geração, na fala, nas ações. E a catequese é de extrema importância. A igreja é importante para os jovens. Como a Lila falou, principalmente aqui no Perequê, a gente não tem uma rede de apoio tão grande, a gente não tem um incentivo para os jovens. O que tem aqui realmente é a escola. É importante que os jovens venham para a igreja, conheçam a comunidade e que eles, mesmo com tantas coisas no mundo, né, principalmente aqui numa área periférica, a gente sabe que, querendo ou não, tem várias atrações, né, várias atrações para o mal, e é importante que eles venham para a igreja, conheçam a tradição, para seguir essa tradição, até mesmo que antepassados deles participaram e eles não sabem. É importante. O adolescente, o jovem, eu não vejo, muitos falam como sendo o futuro, né? Não, eles são um presente, né? Então, a necessidade da gente educar hoje, né, as nossas crianças, adolescentes e jovens, para que seja amanhã, né, esse bom cristão e honesto cidadão que tanto nós sonhamos, que tanto nós desejamos. Então, se nós queremos mudar a sociedade, se nós queremos mudar o mundo, ele começa pela educação, ele começa pela evangelização. E você educa e evangeliza, é claro, uma pessoa que já está em uma idade avançada, de uma pessoa adulta, mas é muito mais fácil educar enquanto criança, adolescentes e jovem. Então, a importância realmente de termos jovens, de termos crianças e adolescentes na comunidade. E isto ainda mais numa paróquia dedicada aos salesianos, que tem esse carisma, esse olhar, né, mais, vamos dizer, efetivo mesmo, né, e afetivo ao adolescente e ao jovem, né, para que ele possa ser realmente aqueles que futuramente estarão aí à frente das pastorais, estarão à frente da sociedade, né, são as novas vocações também para a igreja e para a sociedade. Eu acho que hoje, assim, vai muito que, assim, a catequese hoje é uma coisa de família, né? Que os pais levam as crianças, às vezes, muitas vezes, tem gente que, eu vou por obrigação, mas eu acho que não tem que ser isso. Eu acho que a catequese, ela vai muito mais, vai além disso, né? É você levar, você viver a experiência, porque hoje as crianças, se você não levar e você não incentivar, hoje o mundo está tão aberto, está tão perdido, que se às vezes você não dá aquele incentivo para o jovem estar ali dentro da igreja, ele vai se perder. E eu acho que você está ali na catequese, na sequência você vai fazer o crisma, você ter essa caminhada dentro da igreja é muito importante. Nós já terminamos o crisma também, mas a catequese ela é fundamental, né? Porque eu acredito que não importa a idade para ingressar na igreja, mas quando você começa desde pequenininho e aquele é seu mundo, né? Então, a catequese ela é importante não só para os ensinamentos, mas também para a nossa vida, né? Fora da igreja mesmo, porque ensina a gente a seguir um caminho de fé
ensina a gente a viver como Jesus mesmo, né? Na catequese eu acredito que é toda a base que a gente tem, né? Porque a gente ingressa na catequese já muito criancinha, então a gente vai conhecer aquilo que os nossos pais, acredito eu principalmente, que vai passando pra gente. Então é toda a base, a gente entende muito mais a história de Jesus, o que é viver como Jesus, e é muito importante. Os nossos jovens são os nossos orgulhos, né? Quando o Papa esteve aqui em 2013, nós, lá da Capela Santo Antônio, nos organizamos, fizemos uma caravana e fomos até o Rio de Janeiro para poder participarmos da JMJ. Na cara e na coragem, mas fomos, né? E foi um momento muito bacana, muito interessante. Foi uma vivência sensacional. Então, quando a gente comenta da juventude da nossa capela, é porque, de fato, a gente deixa o jovem ser protagonista. Até porque nós um dia fomos, estamos sendo neste momento e também já preparando o futuro, né? Então, o jovem é importante por isso. Esse carisma salesiano vem disso, no qual Dom Bosco fala que o jovem também é o pilar dessa juventude católica. Bom, em relação à juventude, nós temos muitos jovens, no sentido assim que eles permanecem conosco, mais ou menos até o Crisma, e depois nós temos Juventude Escalabriniana e outros grupos também. Agora, por exemplo, 14 de setembro, nós vamos crismar, o bispo, junto com o bispo agora, Dom Tarcísio, nós vamos crismar mais de 120 jovens. É um grupo grande, é um grupo preparado há 2 anos, com nossos catequistas. Então, é um grupo, de fato, que fez uma caminhada dentro da paróquia. Porém, se a gente olha no sentido geral, Vicente Carvalho tem quase 60 mil habitantes, até mais, que compreende a nossa comunidade. É um grupo pequeno. Então, a juventude, hoje, a gente sabe das dificuldades que eles vivem dentro daquilo que é o mundo real. O mundo também, se a gente olha o estudo, o 2º grau, você tem que competir, você tem que entrar na faculdade, você tem que ser o melhor, você tem que... Então, é um mundo muito competitivo. E por isso a fé parece que passa um pouco de lado, né? Então, de vir, eu acho que é um pouco Deus, né, que coloca no coração da gente essa vontade de estar com Ele. Então, à medida que eu vinha para as missas, eu fui sentindo vontade de me aprofundar mais, de participar mais de alguma coisa de maneira mais efetiva, né? E também tinha os meus filhos, que eu queria ensinar uma fé para eles, mostrar, né, uma direção espiritual para eles. E fui trazendo eles e, ao mesmo tempo que eles iam participando, eu também ia participando, me aprofundando. Aí eu fiz o meu crisma, fiz um curso para catequista, que aí eu fui querendo mais e mais conhecer. Comecei a participar de diversas atividades, liturgia e trabalhando com catequese sempre. Há 25 anos eu sou catequista. Fui trabalhando, pegando turma e sempre fazendo muitas formações, que a igreja sempre forneceu, né, essas formações pedagógica, humana, a gente sempre espiritual, sempre a gente teve essa facilidade, né? E estou aqui nesses 25 anos. Podemos dizer que a participação, né, dos jovens na vida da igreja é fruto de uma boa catequese familiar. Os pais vão passando para os filhos, né, e essa catequese ela perdura, né? Então os jovens vão também seguindo essa mesma linha católica de fé. E esse ponto que você colocou agora é muito interessante, porque a gente percebe isso nitidamente, né, nos nossos eventos, nas missas, a presença dos jovens. Não só nas missas, mas também na vida sacramental dos jovens que buscam o matrimônio, o sacramento do matrimônio, dos jovens que buscam o sacramento da crisma, dos jovens vocacionados, né, que vão para o seminário para ser padre. Aqui na Paróquia Senhor Bom Jesus nós temos vários padres, filhos da paróquia, né, que estão em missão na diocese. Mas eu percebo que é um movimento que traz também
sangue novo, né? Também novos ares para a própria igreja. Mas eu noto também uma juventude, um segmento, né, dela talvez, que, digamos assim, vem, busca a igreja, mas eu não sei se é a influência da internet, os influencers religiosos, católicos da internet, eu não sei bem explicar, mas que me parecem que chegam na igreja querendo uma igreja pré-conciliar. Então, por que eu digo isso? Porque é o cuidado, é a atenção, coisa que era diferente do meu grupo de jovens, né, na época, lá na Vila Zilda mesmo. Então, é a atenção com o rito, é a atenção com a indumentária, é a atenção, enfim, né, com o formato. E acho isso um tanto quanto desafiador para a gente, para não dizer preocupante, porque existe, né, tem uma estética dentro, né, do ritual, sem dúvida, né, mas a fé não é só isso. A presença dos jovens no serviço de pastoral, né, evangelizando, isso é muito importante. Então, a gente acolhe, como igreja, nós devemos acolher os jovens, né? Aqui eu gosto de dizer, o jovem tem seu jeito de ser igreja. É diferente do jeito de ser dos casais, é diferente do jeito de ser das crianças. O jovem tem o seu momento próprio, né? Seus sonhos, suas inquietações e a sua beleza também. A juventude é algo lindo na igreja que nós precisamos cultivar, apoiá-los, acolhê-los, orientar em suas necessidades, né? Porque ser jovem católico no mundo moderno que nós estamos vivendo, com tantas outras possibilidades, é um grande desafio. O mundo vai contramão a isso. Existem muitas outras vertentes que muitas vezes querem tirar os jovens da igreja, de Jesus, coisa do tipo, mas eles estão ali, permanecem, né? A cidade do Guarujá tem essa beleza, né, da presença dos jovens na vida da igreja. Bom, eu acho que o legado que a igreja, né, nossa paróquia deixa para gerações futuras é esse mesmo, de, como dizia nosso Papa Francisco, de ser uma igreja em saída e buscar o outro, né, até o outro que está aqui dentro também a gente ir buscar todas as pessoas de uma forma geral, né? Agora você falou isso, eu me lembrei de uma frase que eu li assim, eu sonho, eu não sei de quem é, mas eu sonho com o dia em que todos estão sentados numa mesa, pessoas diferentes, de várias etnias, de várias religiões, todos no mesmo banquete. Eu sonho com esse dia, eu acho que esse é um legado que a igreja promove, sabe? Onde diversas realidades estarão sentados junto no mesmo banquete. Eu cheguei há 2 anos aqui, a nossa paróquia ela é uma paróquia assim, muito religiosa, muito acolhedora, tem muita vibração, muita vida dentro disso. Eu fui me inserir dentro disso, né? O futuro, assim, nós temos muitos projetos aqui dentro da paróquia, assim, porque ela vem depois da pandemia, muitas coisas ficaram paradas, né? Então existe uma renovação dentro do próprio templo, matriz. Existem várias, podemos dizer assim, reformas a ser feitas, que são reformas materiais. Então existe um processo, um caminho, e também tem o Conselho CAI, Conselho de Assuntos Econômicos, vendo isso, né? Inclusive ontem à noite nós estivemos reunidos e tem que atacar várias situações aí dentro da paróquia, só que a situação econômica ela não é tão forte também aqui. O futuro, nós somos padres escalabrinianos missionários, nós fizemos o voto de obediência, nós ficamos tanto quanto eles acham que devemos ficar, né? Então eu dependo sempre de um superior maior, tu fica aqui, tu vai para lá, tu acho que se encaixa aqui, se encaixa lá. Então o futuro ele é promissor e ao mesmo tempo desafiador, mas assim é muito bom trabalhar quando as pessoas somam com a gente, etc. E o que assim eu vejo aqui, tem muita gente disposta, muito voluntariado, muitas pessoas que também se dedicam o tempo, né, que tem para a paróquia, para a igreja, para os grupos. Eu acho que isso sim é uma bênção de Deus
e que Deus abençoe eles, que continuem e também surta mais pessoas com essa vocação de servir a igreja, a comunidade e aos irmãos. Nossa paróquia ainda tem muitos desafios para enfrentarmos fisicamente, porque nossa paróquia ainda falta muitas coisas ainda. Nós estamos todo mundo lutando sempre por vários eventos, estamos tentando melhorar cada vez a estrutura da nossa paróquia e também pastoralmente, porque nova paróquia ainda. Então estamos tentando trazer muitas pessoas para trabalharem nas pastorais da nossa comunidade, assim, enfim, para ajudar a sociedade também. Eu acho que fiel, né, ao nosso chamado enquanto comunidade de sermos o corpo de Cristo, né, ouvindo a palavra, sendo testemunhas de Cristo, né, discípulos missionários. Eu acho que essa necessidade de ser uma igreja mais em saída, indo ao encontro daqueles que mais necessitam, não só estar com as portas abertas, esperando que as pessoas venham, mas indo realmente ao encontro, né? Então, eu acho que é vivenciar aquilo que nós vivenciamos hoje, com maior fé, com uma maior disponibilidade de ir ao encontro dos irmãos, realmente para evangelizar, para educar, né, levando e testemunhando este Cristo também aos irmãos. Então eu vejo uma igreja mais em saída, como nos pede o Papa Francisco. Eu gosto sempre de dizer nas minhas reuniões de pastorais que a Paróquia Senhor Bom Jesus é uma paróquia de muitos talentos, de pessoas talentosas, né? Além de ser padre, nós também somos caça-talentos. A gente vê na figura do jovem, na figura dos casais, das crianças, professores e tantas outras profissões que estão, né, dentro da vida paroquial, e a gente percebe pessoas totalmente habilidosas, né, abertas, sonhadoras, e que se colocam a serviço. Então, a Paróquia Senhor Bom Jesus hoje é uma paróquia pujante. Nós temos muita esperança de que eles possam continuar nesta caminhada. Acabamos de falar, dialogando com o mundo moderno, aprendendo, crescendo, né, sendo formada para ser cada vez mais sinal de Deus, de esperança aqui na Vila Zilda. O Bom Jesus aqui é um marco na vida das pessoas, né? A gente acolhe gente de Vicente Carvalho, vem gente do centro do Guarujá, porque a Paróquia Senhor Bom Jesus se torna uma paróquia também afetiva. Muita gente, né, vem casar aqui, né, se sentem bem acolhidos, é um aconchego, né, é uma Belém para o Guarujá, a Paróquia Senhor Bom Jesus. Então, eu vejo só crescimento, não dá mais para voltar. O barco já está em alto mar, né? No campo da evangelização. Temos muitas pastorais, quase 30 pastorais, quase todas estão atuando, né? Atuando bem. Algumas nós estamos ainda em processo de formação, mas o que eu vejo é que as pessoas têm um coração aberto e acolhedor. Então, são dois pontos que irão ajudar a paróquia a crescer, né? A abertura para aprender, para buscar o novo, e também essa questão da acolhida, acolher quem chega, acolher o outro, é evangélico. Eu imagino uma paróquia bastante consciente da sua missão aqui nessa região da cidade. Eu imagino uma paróquia bastante presente diante das demandas, né, religiosas, mas não só, também diante dos enfrentamentos das questões sociais, né, aqui nessa região. Eu vislumbro uma paróquia cada vez mais participativa, envolvida, contando com uma grande quantidade de pessoas, porque, como falei há pouco, né, a gente ainda está num trabalho de divulgar a existência da Paróquia Cristo Rei. Há pessoas que ainda vão lá no centro, nada contra que possam ir sem problema algum, mas por não saberem que há uma paróquia aqui.
que existe uma paróquia. Eu celebrei, né, Corpus Christi lá no condomínio Acapulco, né, e lá eu tentei falar um pouco, né, da nossa paróquia Cristo Rei. Várias pessoas, mas não sabia onde que fica mesmo. Quer dizer, então, é esse desafio. Mas eu reconheço que, de fato, há, graças a Deus, aqui na paróquia Cristo Rei, muitas pessoas dispostas a ajudar, a colaborar, a se unir em torno, né, de um ideal que cabe, né, a uma paróquia que leva esse belíssimo título, né? Volto a dizer, o desafio para nós um pouco ainda é tornar o Cristo Rei conhecido, né? Todos sabem quem é Jesus, mas talvez não saibam quem é Cristo Rei. Então, eu acredito que com o passar do tempo também, aos poucos, né, a gente vai conseguindo, né, alcançar toda essa demanda, né? Sei que não é a região mais populosa do Guarujá, não é para cá, né? Mas a gente tem aí ainda muitas famílias, né, que, enfim, precisam ser alcançadas também na nossa atividade evangelizadora. Nossa! Aí Ah, não. É muita coisa, né, que a gente imagina. A gente sonha, assim, com muita coisa. E, meu... É difícil, porque... Eu fico até emocionada porque isso aqui é o sonho de muita gente, sabe? Muita gente mesmo. E hoje a gente poder estar fazendo parte disso, poder estar fazendo isso, né? É muito importante para nós, né? Eu, o Thiago, que estava aqui tocando com a gente hoje, a gente era jovem. Né? A gente começou aqui Gracinhas de Jesus, que era como chamava o grupo das crianças. Então hoje já é a gente que está fazendo, né? E a gente estava até comentando assim hoje, o que a gente espera para isso, né? E a gente espera que cresça, a gente quer que cresça, fazer crescer, né? E a gente já tem muitos exemplos, né? Porque isso tudo é muito tradicional, né? As festas, a gente vai dando a nossa roupagem, a nossa acompanhada a evolução, igual hoje a festa ela é transmitida ao vivo, então toda coisa que não tinha, mas a gente ainda segue muitas tradições, né? Então eu imagino para daqui não muito tempo, mas pelo menos daqui mais uns 4, 5 anos, que a gente possa ter muito mais gente trabalhando, conhecendo o que é a festa, vendo a importância da festa pra gente, porque pra gente não é só comemorar uma data de um santo, tipo assim, vamos fazer uma fogueira para São Pedro, não. Para nós é uma marca, para nós é como se fosse um ano novo, sabe? Tipo assim, a gente vai começar de novo. Mas a gente não pode também ficar muito preso nos obstáculos, e sim, porque o próprio diz assim, cada obstáculo que você encontra na tua vida, eu penso assim, seria um crescimento também na minha vida espiritual. Quer dizer, você conseguiu transportar. Isso quer dizer, sempre no amor, né? Nunca daquilo de querer rebater logo, né? Nada disso. Você sempre no verdadeiro amor, no teu silêncio, né? Você pondera, você escuta e você cresce. Você cresce nessa vida que Deus nos deu. Essa vida não pertence a mim, essa vida pertence a Deus. E eu coloco para você assim que a oração ela é muito importante. Eu coloco assim muito particular, porque eu tenho que também dar esse testemunho que em 2016, 5 dias de ordenado, eu tive um infarto fulminante. E eu estou aqui, né? Depois de uns 10 dias, 12 dias, né? Eu voltei, quando eu voltei hoje, 5 dias de ordenação. Eu parti para Deus. E hoje eu estou aqui, né? Então isso daí eu falo para você assim, é um ensinamento dessa vida que ele me deu
E hoje eu estou levando. Estou tentando, né? Vou aqui, vou ali, levar a palavra, visitando os enfermos de casa em casa. Ontem mesmo eu já tive com uma senhora também, né? Até chorou, porque ela tem 92 anos e fundadora do bairro também. Ela chorou, me abraçou, chorou. Olha só que coisa maravilhosa. Você encontra uma pessoa fundadora também do bairro Santa Rosa de Lima, que passou também pela igreja. Entendeu? Então a gente leva essa palavra do Senhor, né, para fortalecer, né? Porque todos nós vamos partir, né? E eu sempre gosto de dizer assim, que fique gravado, é o seguinte: por onde você passar, deixe saudade, aquela saudade boa, deixe obras, mas não queira reconhecimento não, né? Não queira reconhecimento. Porque hoje também nós vimos que muitos querem o reconhecimento. E isso para Deus não serve não. É bom fazer o culto. É bom as pessoas verem aquilo que foi feito. Sente no último banco, espere ser chamado para o primeiro. Isso é muito importante reconhecer dentro de uma religião e dentro verdadeiramente de um trabalho de discípulo do Senhor. Isso é muito importante.